Por que será que muitos profissionais competentes nas suas funções, quando promovidos a um cargo gerencial, acabam falhando miseravelmente? Aqui é o Ricardo Malê. Nesse episódio a gente vai falar sobre a difícil, porém recompensadora carreira de gestor. Esse episódio vai te ajudar basicamente aqui em 3 situações. Eu acredito que você se encontra em alguma dessas 3, porque você segue este podcast. Primeira situação é se você ainda não é o gestor, esse episódio vai te ajudar a decidir se essa carreira é para você ou não. Agora, se você já é gestor, vai te ajudar a refletir sobre alguns possíveis pontos de melhoria aí na tua formação gerencial. Terceiro ponto, terceira situação, é se você já é gestor, você já tem negócio, quer promover alguém aí na tua empresa a um cargo gerencial, vai te ajudar a saber o que você deve considerar antes de perder um excelente técnico e ganhar um gestor fracassado. Bem, você conhece as histórias. Elas são absurdamente comuns. Por exemplo, o cara é um excelente vendedor, bate metas, comprometido, chega cedo, é cuidadoso com o trabalho. Você olha para esse gestor e pensa, puxa vida, esse cara é bom, o negócio está crescendo, eu quero aumentar a equipe, vou promover o meu vendedor para gerente da loja. E aí você perde um bom vendedor e ganha aí um gestor sem futuro. Outra situação também muito comum é o cara, ele é um bom profissional, ele tem destaque na empresa e ele resolve aí abrir o seu próprio negócio. Ele troca o seu salário, os seus benefícios por uma dor de cabeça sem fim. Resumindo, sem qualificação gerencial, é um negócio sem futuro. Apesar desses possíveis desfechos trágicos, a carreira de gestor, de fato, é uma excelente oportunidade porque no mercado há uma imensa carência de profissionais qualificados. Só para você ter uma ideia do tamanho dessa carência, eu fiz uma pesquisa recente e eu vi que a DDI, em 2018, avaliou a efetividade. A DDI é uma consultoria, que faz pesquisas. Ela avaliou a efetividade de liderança nas empresas. Fez uma pesquisa com 15 mil líderes de todo o mundo. Essa pesquisa analisou três áreas sobre a efetividade da liderança, que são resultados dos negócios. Claro, obviamente, líder tem que trazer resultado, não importa em qual área, não importa o tamanho do negócio. A liderança de pessoas, portanto, o impacto dessa gestão sobre o capital humano, e a liderança pessoal, que é a própria liderança do líder consigo mesmo. Então, a liderança, qualidade de vida, equilíbrio trabalho-vida pessoal, essas coisas aí. E olha só o que essa pesquisa descobriu. Apenas 14% dos líderes avaliados foram considerados altamente efetivos nestas 3 áreas. Ou seja, a maior parte dos gestores ou manda bem nos resultados, mas eventualmente não consegue ter uma boa relação com a equipe. Então é o tipo de gestor que pressiona a equipe para atingir resultado, tem resultado, só que claro, esses resultados não se sustentam. Ou colocam em risco, para atingir resultado, colocam em risco a sua vida pessoal, sua saúde, etc, etc. Ou vice-versa, Ou eventualmente tem um bom trânsito ali com as pessoas, mas não atinge resultados. Ou sacrifica a sua vida pessoal, Então, veja, não é carreira para qualquer um, porque demanda muita atenção e muita eficácia em áreas distintas, porque a soma de responsabilidade de quem assume a liderança ou de um time ou de um negócio
o nível de responsabilidade sobe muito. Veja, quando você é apenas garoto, aí um adolescente, a responsabilidade o que é? Pronto, é estudar, passar nas provas e é isso, e deu, né? O resto é só festa. Aí você vai acumulando responsabilidades, entra na vida profissional e não pode deixar de estudar. Olha que louco, né? Então você acumula agora as demandas, as responsabilidades com a tua empresa, né? Como funcionário, por exemplo, e ainda mais você tem que continuar se qualificando, porque hoje quem para de estudar rapidinho está fora do mercado. Quando você assume a liderança de uma equipe, soma tudo isso. Você continua tendo que ser um estudioso, continua tendo que ser um profissional tecnicamente competente, conhecer do negócio e ainda por cima agora conhecer de pessoas. Então, realmente, a carreira de gestor é um degrau a mais. E não seria fantástico você estar preparado para pegar para realmente ascender nesse degrau a mais? Está preparado para essa oportunidade quando ela aparecer? Então, agora, o que nós vamos discutir, primeiramente, quem não deveria subir esse degrau e quem deveria subir esse degrau na sua carreira. Então, eu quero aqui dar algumas orientações nesse sentido. Quem é que não deve seguir a carreira de gestor, quem não deveria, quem deveria seguir essa carreira de gestor. 3 pontos para quem não deve seguir carreira de gestor. Primeiro, a pessoa que almeja o poder, receber o poder da gerência ou da liderança de uma equipe para manipular ou humilhar pessoas, não deveria entrar na carreira. E o motivo é muito simples, é porque não se sustenta. Você entrar no papel de gestor e entrar nesse papel com distúrbios psicológicos, com a necessidade de perseguir pessoas ou de ser aceito pelas pessoas, as duas coisas estão absolutamente erradas e vão cobrar um preço alto. Então, quem quer manipular as pessoas porque deseja estar, ser aquela pessoa mais popular, da empresa, ou ascender rapidamente por se tornar popular, ou humilhar as pessoas porque agora que está no cargo de responsabilidade se sente no direito de pisotear quem está abaixo, não deveria seguir carreira. Pelos motivos que eu acabei de expressar, porque simplesmente isso não se sustenta, vai cobrar um preço. Qual é o preço? O desengajamento das pessoas ou a falta de resultados. Então, se você se torna o tipo popular, provavelmente você vai ser querido, amado, idolatrado pela equipe, porém, você vai falhar naquela variável, daquela pesquisa da consultoria DDI, que é justamente atingir resultados. Então, você eventualmente até pode atingir resultados, mas com uma equipe desengajada numa situação ou vice-versa na outra. Então você pode, manipulando pessoas, você pode ser querido e não atingir resultados. E humilhando as pessoas, você pode atingir resultados, mas não ser querido. Então as coisas precisam ter equilíbrio para quem quer subir numa carreira de gestão e realmente se manter nela. Segundo ponto, que não deve seguir uma carreira de gestor é quem vê o salário como o único motivador. É muito comum a pessoa pensar por esse viés, Pô, quanto é que eu ganho sendo vendedor? Eu ganho um salário tal. E se eu me tornar gerente? Nossa, eu vou ganhar bem mais. Beleza, então esse é o meu motivador principal. Vai se dar mal. Vai se dar mal por quê? Porque em algum momento você vai questionar, puxa vida, eu não sou pago para aguentar isso. Porque isso são as situações extremamente complexas que o gestor enfrenta no dia a dia e que realmente não pode ser pelo salário. Ali você tem que ter uma missão, um sentido de missão, porque as dificuldades em lidar com pessoas, engajar uma equipe, alcançar resultados, estas dificuldades têm que ser a motivação em si. E o salário, ele é consequência deste trabalho bem feito. Então o salário não pode ser o seu principal e muito menos o único motivador para você entrar nessa carreira. Fica aqui o alerta.
Em algum momento você se questiona, puxa vida, antes eu não tinha toda essa dor de cabeça. E por que uma pessoa que entra nessa missão sem ter o salário como seu principal motivador provavelmente não terá toda essa dor de cabeça? Porque ela está focada em solucionar o problema real, que é o problema de desenvolver maturidade dos seus funcionários, da sua equipe. E quando essa pessoa se foca na missão real e não está olhando para o salário como seu principal motivador, obviamente ela vai resolver o problema e as dores de cabeça irão embora como que por encanto. Terceiro ponto de quem não deveria seguir carreira de gestor: quem não está determinado a evoluir como ser humano. Este ponto é fundamental. Simplesmente pelo seguinte, porque quem assume um cargo executivo, um cargo de confiança em qualquer corporação de pequeno, médio, grande porte, se você abre a sua própria empresa, se você assume a gestão de um time em qualquer organização, você começa, quase que invariavelmente, você começa no mesmo nível de maturidade daqueles que você vai liderar. Você talvez esteja um pouquinho mais acima. Quando eu falo maturidade, obviamente eu não estou falando aqui de idade. Eu estou falando de maturidade psicológica, que é justamente o senso de responsabilidade, né, e a capacidade de colaborar com respeito e sinceridade com as outras pessoas. Ter um nível de respeito elevado, nível de sinceridade elevado, nível de colaboração elevado, são sintomas de maturidade humana em qualquer cenário, não só dentro, mas também fora das empresas. Quem não está determinado a se desenvolver nestas áreas, que muitos chamam aí de soft skills, né, não deveria, né, assumir uma carreira de gestão, porque na verdade são esses os pontos que serão mais exigidos. Você pode ver, às vezes um técnico de um time de futebol é o que menos joga bola ali, né? Ele já teve o seu passado, eventualmente até teve um passado glorioso, mas não é isso que o destaca como um treinador. Ele está ali justamente porque ele tem a capacidade de fazer a equipe entrar nos trilhos, jogar junto, jogar bonito e jogar fazendo gol. E isso demanda um nível de maturidade elevado, e quem não está determinado a evoluir nesse sentido, se tornar um ser humano a cada dia melhor, não deveria almejar esta carreira. Bom, agora eu falei do que não deve seguir, vamos falar o que a gente quem deveria seguir, né? Bom, primeiro, quem deveria seguir? Quem está disposto a assumir a responsabilidade pelos resultados. Liderança começa quando uma pessoa levanta a mão e diz assim, ó, eu vou peitar esse problema aí e a gente vai resolver isso junto. A liderança surge em qualquer vácuo, né, de responsabilidade. Onde tem ali um gap de responsabilidade, alguém deveria assumir, sabe, em algum momento alguém levante comigo. Então, basicamente, se você estiver disposto a assumir a responsabilidade e dizer assim, ó, esse problema é meu, eu vou trazer para mim, e claro, eu sozinho não resolvo, né? Por isso que eu vou liderar. Se eu sozinho eu resolvesse, não precisaria liderança, né? Mas esse problema eu assumo e eu vou fazer com que as pessoas que estão comigo resolvam juntas esse problema. Isso sim. Então, basicamente, sentir-se responsável, assumir responsabilidade é o primeiro passo do processo. Quem está disposto a assumir esse nível de responsabilidade deveria realmente pensar seriamente em seguir uma carreira, porque ferve nas suas veias este sangue quente da vontade, da motivação, do desejo de tornar-se responsável, portanto, liderar. Segundo ponto, quem deveria seguir uma carreira de gestor? Bom, quem se realiza desenvolvendo pessoas. Claro que este ponto nem sempre nasce ali, no momento que a pessoa assume a responsabilidade, no momento que a pessoa sente assim, não, eu quero assumir. Esse prazer, né, de ver as pessoas que estão contigo se desenvolvendo pode ir acontecendo ao longo da trajetória,
mas ele em algum momento tem que acontecer. Sabe por que isso é importante? Ter esse desejo de desenvolver pessoas e se realizar, sentir prazer nisso, porque o contrário disso é aquele tipo de gestor que acha que tudo é graças a ele. Como a gente diz, é aquele gestor que, quando as coisas dão certo, ele olha no espelho, né, e se admira. E quando as coisas dão errado, ele olha pela janela, olhando para fora, culpando os demais. Esse é o gestor que está egocentrado. O gestor que realmente se realiza desenvolvendo pessoas é o contrário. Quando as coisas dão errado, ele olha no espelho e ele se pergunta: o que eu deixei de fazer? E quando as coisas dão certo, ele olha pela janela e valoriza todos que estão lá fora. Terceiro ponto, quem deve seguir carreira de gestor: quem quer levar a sério a sua formação. Olha, esse ponto parece óbvio, mas na prática ele não tem sido assim. O que acontece na prática, que eu vejo na minha rotina de trainer, de mentor, é que muitos gestores, ao receber o cargo, simplesmente se acomodam e acreditam que pronto, agora eu sou o gerente. Só que não é. Só que eventualmente está gerente. Para se manter gerente, ou para se tornar algo mais, quem sabe um diretor, um CEO, vai precisar investir e pesado na sua formação. Vai precisar investir, não estou falando de dinheiro só, estou falando principalmente de tempo e energia. Porque formar-se é um processo contínuo. Então, quem acha que, não, eu já sei, né? Não deveria seguir carreira. Então, quem acha, não, eu levo a sério, isso aqui não é brincadeira. Eu não sou mais engenheiro, agora eu sou gerente. Eu não sou mais profissional de vendas, agora eu sou gerente de vendas. Muda tudo. Então, o processo de formação gerencial, ele é ad infinitum. Agora eu quero falar de alguns pontos interessantes. O que você deveria evitar e o que você deveria adotar neste processo, tá? Isso são coisas que eu descobri, eu vi algumas armadilhas que atrasam a formação de quem quer levar a coisa a sério, tá? Quer levar a coisa a sério, né? Algumas armadilhas e alguns atalhos. Mas um atalho no bom sentido, né? Atalho não aquele que é o famoso jeitinho brasileiro, mas um atalho aquele que realmente é um método, né? Que te ajuda a acelerar o teu processo de formação. Então, 3 armadilhas e 3 coisas que você deveria seguir. Evitar o que então? 3 pontos. 1. Evite ser aquele cara que fica colecionando frasezinhos e mensagenzinhas motivacionais. Pô, Ricardo, você está dizendo que você é contra as mensagens motivacionais? Não estou dizendo que eu sou contra. Eu estou dizendo que o hábito de ficar colecionando isso, como se isso fosse a tua formação, pode ser um desvio. Não é por aí. É bom você conhecer algumas frases, quem sabe umas 10 frases que te dão motivação, que você pode usar eventualmente numa reunião com a equipe. Agora ficar colecionando isso, fazendo disso a tua formação, é uma tremenda bobagem. O que você deve evitar também? Se empanturrar no buffet livre das técnicas e ferramentas. O mercado oferece um verdadeiro buffet livre. Então, o que você imaginar de formação, de técnica, de ferramenta, ferramenta para avaliar desempenho, ferramenta para mapear perfil do funcionário, ferramentas de feedback, tem um monte de coisa. Agora, quando você se empanturra de ferramentas, existe a grande probabilidade de você começar a se perguntar, tá aí, o que eu faço com isso agora? Então não é o volume de conhecimentos e ferramentas que fará de você um bom gestor. O que importa é você conseguir concatenar essas informações de uma forma sistemática que te dê uma clareza. Olha, nessa situação eu ajo com esse ferramental, nessa situação eu ajo com essa ferramenta.
Essa técnica de feedback funciona nesta situação. Então, ter esse entendimento de quando e onde aplicar determinada ferramenta é muito mais importante do que ter um repertório imenso. Então, cuidado com a ilusão de que, não, quanto mais eu conhecer de gestão, quanto mais ferramentas, melhor será. De novo, não estou indo contra você conhecer ferramentas, mas cuidado com a armadilha de acreditar nisso, de que o volume resolve, não é o volume, tá? É a aplicação precisa da ferramenta na situação certa. Terceira armadilha, coisa que você deveria evitar: viver à procura da tal da poção mágica. Eu até gravei aqui no nosso podcast um episódio que eu falo sobre isso, que chama-se Coaching Não é Bombril. Especificamente no episódio eu falo justamente, né, dessa tendência que a gente tem de pegar alguma coisa e acreditar que aquilo resolve tudo, né, que é uma espécie de panaceia. É a poção mágica, miraculosa, eu conheci aqui a ferramenta que vai resolver todos os meus problemas de gestão. Isso não existe. Nenhuma ferramenta sozinha é capaz de resolver todos os teus problemas gerenciais. Então, também não cai nessa armadilha de dizer, não, esta metodologia, esta técnica, esta ferramenta, né, ela é a minha panaceia, ela vai funcionar como uma poção mágica e vai resolver tudo. Então, cuidado também, não cai nessa armadilha, não vive à procura aí de uma poção mágica, porque ela de fato não existe. Bom, falei o que evitar, vamos falar agora o que você deveria adotar. Primeiro, adota aí uma sistemática que possa ser seguida e melhorada. Bom, vou dar um exemplo disso. Na nossa metodologia chamada modelagem gerencial, a gente tem justamente um processo sistemático que ajuda você a, primeiro, entender qual é a lógica estrutural de uma gestão de qualidade. O que é essa gestão, como é que ela funciona, quais são os passos, eu começo por onde, passo por onde, termino onde, né? E este processo sendo aplicado constantemente fará de mim um gestor cada vez melhor. Então, tudo aquilo que você pode seguir e aprimorar como uma sistemática é algo que você deveria pensar em adotar. Segundo ponto que eu acho que você tem que pensar em adotar é ter medidas que comprovem os resultados e impacto das tuas ações como líder. Isso é muito importante. Um dos grandes problemas que eu vejo na formação gerencial é que as pessoas têm as ferramentas, eventualmente aprendem a usar as ferramentas, eventualmente até usam as ferramentas, porém, depois ficam em dúvida, será que está dando certo? Como é que eu sei que está dando certo? Ricardo, é muito fácil, só ver o resultado da equipe. De novo, falamos lá no início desse episódio, o resultado é um indicador importante, mas existe também o engajamento das pessoas. Então, eu sugiro 3 medidas importantes para você acompanhar, que elas funcionam como uma espécie de nexo causal. A gestão qualificada, tá? Que é a origem aqui que a gente está falando, a tua ação, aquilo que você faz, eu gerencio com qualidade, tem que impactar em 3 medidas. Primeira medida, a imediata, engajamento. Então, a tua gestão ela impacta no engajamento. O engajamento é uma medida, pode ser avaliado isso. Existe técnica, existe ferramenta para isso. Nós temos uma ferramenta chamada medida de engajamento da Unânime. Segundo ponto, se o engajamento aumenta, você pode verificar o aumento desse engajamento no desempenho da tua equipe. Desempenho é algo mensurável também. Então, nós temos também uma medida de desempenho para você avaliar, bom, realmente, olha, a minha equipe está motivada, mas a minha equipe está fazendo um bom trabalho? Sim. E aí sim você chega lá no resultado, que é a ponta desse nexo causal, que é o final, o ponto final. Tá, mas tá dando resultado tudo isso? Quer dizer, a equipe está engajada, está desempenhando bem, e o resultado veio? Veio, não veio. Né? Se não veio, por que não veio? Se o engajamento estiver alto, se o desempenho estiver alto, e se o resultado não veio, podem ter algumas variáveis aí. O método pode estar errado, né? Pode ser uma questão de tempo. Bom, enfim, não vamos entrar em detalhes aqui. Mas, importantíssimo, tá? Você precisa, para melhorar na tua carreira de gestor, saber se você está indo bem, está indo mal. E como você faz isso, medir o engajamento da equipe e desempenho das pessoas aí. Terceiro ponto. A orientação de um mentor para acelerar o teu processo. Eu acho isso muito legal. É um atalho importantíssimo.
É muito mais rápido e mais barato você receber uma orientação especializada do que sair por aí juntando fragmentos, tentando catar milho, né? Em vídeos no YouTube, em frasezinhas no Instagram e por aí vai. Então é muito mais rápido e econômico também, né? Porque além de tempo, às vezes a gente compra um monte de coisas e depois não entende como conjugar tudo isso, concatenar as informações de forma que elas façam sentido. Então, esses 3 pontos eu acho que você deveria aí adotar. Ter uma sistemática que possa ser seguida e melhorada, medir o teu progresso e, se possível, receber aí uma orientação de mentor qualificado. Essas são algumas dicas iniciais para você. Esse episódio acabou ficando um pouco mais longo que os demais, mas são pontos que eu queria trabalhar. Vai te ajudar com certeza aí a ter dar os primeiros passos na carreira de gestor. Se você já assumiu essa posição, já tem negócio, tenho certeza que te ajudou a pensar um pouco. Se você gostou desse episódio, lembra de apertar aí no botão, não sei onde é que você está assistindo, qual plataforma, mas aperta no botão aí para seguir o nosso podcast, receber então os avisos dos próximos episódios. Se quiser aí me ajuda profissional, conhecer mais o meu trabalho, vai lá e visita o site ricardomallet.com, ricardomallet.com. E é isso, a gente se vê num próximo episódio. Super abraço, estamos juntos, obrigado pela audiência. Tchau, tchau.